Tá? Então, cheguei aqui no valor de MB1, referente ao trecho 1, de menos 53,906, e agora eu preciso encontrar o momento MB2 referente ao trecho 2. É o momento no mesmo ponto, no mesmo apoio, só que é referente agora ao trecho 2. Então, no trecho 2, eu tenho carga distribuída de 20. Então, analisando a nossa tabela, olhem só, carga distribuída, eu tenho essa primeira situação aqui, né? Eu tenho carga distribuída, né? E eu tenho engaste e rótula. Então, o momento é PL² sobre 8. Como está invertida a orientação... Ah, não, aqui está na mesma orientação, engaste e rótula, né? Conforme o esquema da tabela. Então, o sinal é o positivo, para o momento. Então, olhem só, MB2 é positivo, PL² sobre 8. Fiz aqui a substituição. Esse Pzinho é a carga distribuída de 20, né? E cheguei no valor de 90 kNm. Tá? Então, como é que eu fecho esse estado O? Esse estado O que é o estudo, né? É a determinação dos momentos nos apoios. Então, eu fecho esse estado copiando novamente o meu sistema principal e colocando esses valores de momento que eu encontrei. Onde que eu vou colocar esses valores de momento? No ponto B. Eu não encontrei momentos aqui para o ponto B, do trecho 1, que é o trecho à esquerda de B, e do trecho 2, que é o trecho à direita de B, então eu vou colocar o momento à esquerda, que é esse menos 53, eu vou colocar aqui no trecho 1, tá? Aqui, né, no trecho, para o trecho 1, o menos 53, e o 90 se refere ao trecho 2. Então, eu coloco à direita do meu apoio. Tá? Então, fecho aqui o meu estado O, que foi a determinação de momentos, tá? A partir das tabelas. Depois, eu tenho um estado, o terceiro passo é o estudo do estado 1. O que seria esse estado 1? Eu posso ter estado 1, estado 2, estado 3, vários estados. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um estado, porque eu tenho apenas um nó de rotação. Tá? Eu tenho apenas um nó de rotação que está sendo estudado aqui no apoio B, então por isso que eu tenho apenas um estado E1. Se eu tivesse dois, eu teria estado 1 e estado 2. Então, novamente, eu pego lá o esquema da minha barra, só que aqui nos estados 1, 2, 3, quando não for o estado 0, da mesma forma que o método das forças, né? Eu não considero o carregamento, eu considero só o esquema do trecho, tá? Então, o primeiro trecho é esse esquema aqui, né? Vínculo e engaste, tá? E o segundo trecho, que seria a segunda barra, né? É engaste e articulação. E eu considero aqui, para o engaste, eu vou considerar um momento que eu vou chamar de coeficiente K1, tá? Por que K1? Porque é o primeiro que eu tenho, eu vou na sequência, tá? Então, se eu tivesse aqui vários estados, vários trechos, né? Então, eu começaria K1, K2, K3, eu vou na sequência só para fazer a nomeação, tá? Então, o K1, que é o coeficiente, né, de momento referente à barra 1, e eu tenho aqui o K2, o coeficiente referente à barra 2. Tá? Então, esses coeficientes sempre referente ao engaste. E de onde que eu tiro o valor desse coeficiente K? Então, o valor desse coeficiente K, ele fica naquela página do material que eu havia comentado com vocês, na página
142 do material que eu deixei no sistema. Então, vocês vão analisar o tipo de situação do trecho que vocês têm, se é engaste, se é engaste, articulação. Então, o caso que vocês têm ali é esse caso aqui. É engaste, tá? É engaste e articulação. Aqui, essa representação aqui de engaste com a bolinha representa articulação, tá? Então, eu vou ter para o meu K 3 vezes Z vezes I sobre L, que é o vão, tá? Então, aqui, tanto para o K1 quanto para o K2, que os dois só inverte, né, a orientação rótula, engaste, articulação e articulação engaste, mas a fórmula continua sendo a mesma, 3 EI sobre L. Então, na barra 1, 3 vezes E, qual o valor do E? O E, olhando lá em cima, ele é o mesmo para toda a viga, 2,1 vezes 10 na menos 7, tá? Esse valor aqui. Qual é o valor de I para o trecho 1? Então, para o trecho 1, analisando lá em cima, o trecho 1 é o trecho AB. Então, eu tenho 0,01 para a inércia do trecho 1. Né? Então, substituir aqui. E qual é o valor L do trecho 1? Então, o L do trecho 1 é o 3 mais o 5. Né? Então, é 8. Então, resolvendo esse cálculo, eu tenho 7,875 vezes 10 na quarta. Para K2, a fórmula é a mesma. O que vai mudar? O E continua sendo o mesmo 2,1, vai mudar a inércia, porque a inércia dessa segunda barra, que é o segundo vão, né? O vão BC, a inércia é de 0,006. Tá? Então, só mudou aqui a questão da inércia e também a questão do vão, que não é mais de 8 e sim de 6. Esse vão BC, né? Aqui de 6. Então, eu tenho aqui um K2 resolvendo de 6,3 vezes 10 na quarta. Então, o que eu faço com esses valores? Esse K1, ele é referente, tanto K1 quanto K2, né? É referente ao ponto B. Só que o K1 ele fica à esquerda e o K2 ele fica à direita, né? Vale para a direita. Então, eu coloco esse valor de 7,875 à esquerda e coloco esse valor de 6,3 à direita. Esses valores são, na verdade, coeficientes de rigidez, né? Na verdade, esses valores são valores de momento. Tá? O que significaria isso? Seria o momento necessário para ter uma rotação de 1 radiano. Tá? Mas isso não vem muito ao caso, tá? Só para explicar o que seria esse valor numérico. Seria a rigidez, né? É o coeficiente de rigidez, e esse coeficiente de rigidez é, na verdade, um valor de momento. Então, eu vou ter aqui o K11 igual ao valor de K1, que é esse 7, mais o K2, que é esse 6,3. Então, eu somo esses dois valores de K que eu tenho, e eu tenho o K11, que é de 14,175 vezes 10 na quarta. Aí vocês vão me perguntar, por que o K11? Porque depois desse valor de K, eu vou estar entrando aqui no passo 4 para montar uma equação, tá? Então, por isso que eu uso esses dois índices. Então, esse primeiro índice, ele se refere ao ponto, então é o primeiro ponto. Então, aqui eu tenho, nessa viga eu tenho só um ponto, né? E esse segundo índice, ele se refere a qual estado eu estou analisando. Então, eu estou analisando o estado 1, que é o estado do ponto B. Tá?
Então, é do vínculo, né? O primeiro número do índice representa o meu ponto e o segundo número representa o meu estado, tá? Então, aqui eu tenho um 1, porque é o estado 1 e o ponto 1. Se eu tivesse aqui mais um ponto, estudando nesse mesmo estado 1, o meu coeficiente seria K21, porque seria o segundo ponto do estado 1, certo? Mas aqui não é o caso, então só K11. Aí, na sequência, o quarto passo, eu escrevo, né, eu monto a equação de equilíbrio, que é para fazer a determinação do D, daquele deslocamento, né, lá do sistema principal. Porque o que eu estou procurando para determinar o momento, né, o momento da indeterminação estática, né, nessa viga é esse valor de deslocamento D1. Então, aqui no quarto passo, é o passo onde eu encontro esse valor de deslocamento D1. Então, para mim encontrar esse D1, eu tenho que montar a equação de equilíbrio. Então, essa equação de equilíbrio, ela é montada a partir dessa expressão aqui, que vai ser sempre dessa forma, né? É uma fórmula. Vai ser o coeficiente que vocês encontraram, o K11, vezes o deslocamento que vocês estão procurando, tá? E isso vai ser igual a menos a força 1, tá? Aqui eu acabei passando o estado O e não expliquei a força 1 para vocês direito, mas já explico. Igual a menos a força 1, tá? Aí, quando tiver mais de um nó que vocês estão analisando a rotação, aí eu vou verificar com vocês, aí vai ter mais de uma, conforme a quantidade de nós, vai ter mais de uma equação, né? Se eu tiver 2 nós, eu já vou ter 2 equações, 3 nó, 3 equações, mas aqui um nó só, apenas uma equação. Então, esse F1 que eu acabei não explicando direito para vocês, eu só coloquei os valores de momento à esquerda e à direita aqui no estado O. O F1, ele é o valor de momento que é encontrado pelo somatório desses dois momentos, à esquerda e à direita lá do estado O, tá? Então, eu somo o momento MB1 mais o MB2, então somei aqui menos o 53 com o mais 90 e cheguei aqui no mais 36,094, tá? Então, esse F1, na verdade, é um valor de momento, tá? É o valor da diferença de momento entre os dois vãos adjacentes, né? Então, só que ele vem para a fórmula negativo. Aqui ele apareceu o resultado positivo, ele vem para cá menos, né? Então, vem o resultado negativo. Se fosse negativo lá também, daria menos com menos, daria mais 36. Então, aqui o valor de K11, vocês têm que é o 14,175 vezes 10 na quarta, vezes o D, que é a incógnita que está sendo procurada, e isso é igual a menos o valor de F1, que é o 36, menos 36,094. Então, aqui a equação de vocês ficou com uma incógnita só, o D1, tá? Passo dividindo esse 14, eu tenho aqui que o meu deslocamento é de 2,5463 vezes 10 na menos 4 radianos, tá? Então, na menos 4, olhem só, essa potência, né? É um valor de deslocamento muito pequeno, né? Certo, encontrado esse deslocamento, aí eu já consigo encontrar o momento no ponto B, que é o momento que eu estou procurando para conseguir sair da minha indeterminação estática, né? Porque aqui eu tenho uma estrutura que não é isostática, né? Analisando aqui, eu tenho vínculo 1, 2, 3, 4, né? 4 reações, menos 3 equações, está sobrando
sobrando reação. Então, eu preciso determinar o momento nesse ponto B para mim sair dessa indeterminação. Então, o momento B eu encontro agora no quinto passo, tá? Após eu ter determinado o valor de D1. Tá? E o momento B, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser o MO mais D1 vezes M1. Então, vamos lá. Quem é o MO? Vocês vão escolher aqui no ponto, para o ponto que vocês estão procurando o momento, se tivesse aqui mais de um deslocamento, né, mais de um ponto de deslocamento, vocês poderiam ter vários momentos para encontrar, momento B, momento C, momento D, mas aqui vocês têm só um deslocamento, né? Então é só o momento em B que vocês estão procurando. O restante vocês encontram depois pelas equações da estática. Então, para encontrar o momento B, vocês vão buscar lá dos passos anteriores o MO. O MO ele vem lá do estado O, tá? E ele se refere ao momento à esquerda ou ao momento à direita, tá? É indiferente eu pegar esse valor à esquerda ou eu pegar esse valor de momento à direita. Por que é indiferente? Porque a partir do momento que eu pego um valor aqui à esquerda, que foi o que eu fiz aqui, na sequência eu tenho que pegar todos os valores à esquerda para os próximos estados que eu tiver. Então, se eu pego para o estado O valor de momento à esquerda, para o estado 1 eu pego a esquerda, para o estado 2, se houvesse, eu pegaria a esquerda também, e assim por diante. Então, o MO, aqui eu considerei a esquerda, né, do ponto, então eu peguei o menos 53, está aqui, MO, menos 53. O D1 é esse valor de 2, né, menos 2, que eu trouxe para cá, vezes o valor de M1. Então, M1 vai ser o momento aqui no estado 1, tá? Também à esquerda. Por isso que é esse valor aqui, 7,875 vezes 10 na mais 4, tá? Então, aqui eu resolvi esse cálculo e cheguei no valor de MB menos 73,958. Então, esse valor de MB é o valor do momento que tá atuando nesse vínculo B. Como ele é negativo, eu faço a representação aqui da seta apontando para cima. Se fosse positivo, eu faria a representação apontando para baixo. Tá? Então, agora, olhem só. Nesse estado 6, eu cheguei numa situação idêntica àquela que eu tinha lá no estudo do momento unitário, onde eu procurava esse valor de momento aqui para colocar, inicialmente eu saía com momento unitário, né? E chegava num valor de momento real. Então, essa situação do passo 6, onde eu coloco como viga original, né, e carregamento original, eu coloco o valor do momento que eu encontrei, o momento real no ponto B. E a partir desse momento, eu faço o quê? Eu consigo encontrar agora reações de apoio, reação RA, RB, RC, tá? E na sequência eu consigo traçar os meus diagramas de cortante e de fletor. E aí eu encerro a minha atividade aqui, né? Sempre encerro com traçados dos diagramas de fletor e de cortante, tá? Então, lembrando, para encontrar o RA, eu faço a reação A, eu faço o somatório de momento no primeiro vínculo, mais próximo de A, que seria o B, igual a zero. Então, fiz aqui, ó, somatório de momento em B pela esquerda igual a zero, tá? Por quê? Porque eu tenho o valor do momento aqui aplicado em B. Então, eu sei que se eu somar mais esse 73 aqui, né, eu vou estar zerando. O momento aqui não é zero, não é uma rótula, mas é o valor que está sendo aplicado aqui.
Então, significa que se eu somar de A todo momento até B, eu vou ter o 73. Por isso que, somando mais 73, eu tenho igual a zero. Tá? Então, resumindo, eu sempre somo, começo da esquerda para a direita, sempre somo aqui no primeiro apoio mais próximo, somatório de momento igual a zero, e começo aqui fazendo o somatório. Então, comecei, né? Copiei não a viga simplificada, mas a viga inicial lá do enunciado, onde aparece esse balanço, né? Então, copiei a viga original e começo, então, a fazer a multiplicação dos carregamentos para encontrar o meu RA. Tá? Então, aqui eu vou ter o menos 50 em relação a B, ele está girando anti-horário, então vem menos 50 vezes a distância desse ponto até B, que dá 11, né? Fazendo somatório aqui das distâncias. Depois, mais o RA, porque está com tendência de giro horário, então mais RA vezes a distância até B, que é 8, menos a carga de 100 vezes a distância até B, que é de 5, e esse momento que está no ponto B, ele está com a orientação horária, então mais 73,958, isso igual a zero. Tá? Fazendo esse cálculo, eu tenho aqui só o RA como incógnita, eu tenho que o meu RA vale mais 122,00 kN. Tá? E da mesma forma, né, vocês já sabem como encontrar as outras reações. Agora, para encontrar o RB, vocês têm que fazer aqui, ó, o somatório de momento lá no ponto C, no último ponto, e começa aqui pelo início da viga novamente. Então, conta essa carga de 50 vezes a distância, conta agora essa reação, se tornou um valor conhecido, né, aqui de 122, mais vezes a distância até C, que dá 8 mais 6, dá 14, menos essa carga de 100 vezes a distância até o ponto 6, que é o 5 mais o 6, que dá 11, mais agora o RB que eu estou procurando, vezes a distância até C, que é de 6. A carga distribuída, vocês multiplicam pelo vão, depois pela metade, né? Então, 20 vezes 6 vezes a metade do vão, 3, isso igual a zero. Encontram aqui o RB. Para encontrar o RC, vocês poderiam fazer aqui somatório de forças em Y ou da forma como eu fiz aqui. Eu fiz o somatório de momento em B pela direita, é igual a zero. Então, eu parti de RC, de C, né, para B, para encontrar o RC. Então, considerando agora o sentido anti-horário, mais RC vezes a distância 6, menos a carga distribuída 20 vezes o vão vezes a metade, vezes 6 vezes 3, depois mais o momento aplicado no ponto B. Então, sentido anti-horário, aqui nessa convenção vem positivo também, igual a zero. E aqui eu encontro a reação C. Então, encontrei todas as cargas. A partir daqui, para encontrar os diagramas de cortante e de fletor, vocês já sabem, né? Então, começa lá no primeiro ponto, veja antes da aplicação da carga, qual o valor, depois da aplicação da carga, aqui eu não tenho carga distribuída, então vem o valor concentrado, aqui no apoio A, eu tenho essa mudança aqui, né? Menos 50 mais o 125 do RA, foi aqui para mais 72, veio constante até a carga 100, da carga 100, esse mais 72 eu somei com menos 100, foi para menos 28, menos 28 foi constante até o apoio B, em B eu subo mais o valor de RB 100,33, né? Então, menos 28 mais 133, cheguei aqui no valor de 72,33. E esse valor aqui, como o trecho é distribuído a carga, vocês sabem que o cortante
vai ser uma reta inclinada, né? Então, eu vou chegar lá no ponto C com esse valor aqui, mais 72, menos 20 vezes 6. 20 vezes 6, 120, né? Então, mais 72 menos 120. Eu tenho aqui menos 47,67, que é exatamente o valor da reação em C, que vai zerar o valor do cortante aqui no ponto C. E vocês sabem, depois para traçar o diagrama de fletor, vocês não podem esquecer que tem que encontrar o fletor aqui nesse cruzamento, né? Que vai ser o máximo da parábola. Senão vocês não sabem qual o valor máximo da parábola, tá? Então, só lembrando isso. Pessoal, então, agora já 8h40, eu queria combinar com vocês assim. Eu tenho esse exemplo 2 aqui. Eu queria pedir que vocês copiassem para o caderno de vocês, esse exemplo 2, tá? E vocês fossem, eu vou deixar aqui com vocês esse exemplo 1, já vou recortar e disponibilizar no sistema, vou deixar com vocês e vou pedir que vocês olhem agora, nos 20 minutinhos, 30 minutinhos, tentem analisar, fazendo a comparação do exemplo 1 que eu vi com vocês, com esse exemplo 2, que ele é idêntico, para ver se vocês conseguem resolver. Tá? E daí, aí eu saio, né? A gente sai, vocês dão uma olhada, e daqui uns 20 ou 30 minutos, a gente retorna, eu passo um novo ID para vocês, a gente retorna, e para vocês esclarecerem alguma dúvida que ficou. Porque aí vocês fazendo essa comparação aqui, com certeza vai surgir alguma dúvida. Pode ser assim? Só o Mike que acha que sim? O restante não? Pode ser? Gustavo sim, Marcos Souza sim. Tá, então eu vou fazer assim, pessoal. Falta 8h43. Então, eu vou deixar aqui. Eu peço que vocês copiem aqui rapidinho. Eu não disponibilizei no sistema porque já tem as respostas, né? Então, eu não quis disponibilizar no sistema para vocês, porque já tem a resposta aqui na sequência. Então, eu queria que vocês copiassem o enunciado aqui rapidinho. Vou deixar aqui uns minutinhos para vocês copiarem. E 8h43. Então, vou deixar aqui mais uns 2 ou 3 minutos, dá para copiar, né? Então, vocês copiam, tiram uma fotinho, né? Mais fácil. Tira uma fotinho desse 2 e eu já vou postar um no sistema. E ali 9h15. 9h15 a gente retorna. E quem tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Vamos combinar assim, né? Então, daqui 2 minutinhos eu estou desconectando e vou passar às 9h10 um novo ID para vocês. Isso, Leandro, eu vou, bem o que eu tinha falado já, eu só vou sair aqui do Zoom, já vou recortar aquele exemplo 1 e vou postar no sistema. Aí vocês podem olhar, já podem puxar direto lá no sistema esse exemplo 1 que já vai estar lá, tá? Ele ainda não está, mas eu já vou colocar já. É um minutinho, só eu já ponho lá para vocês. Beleza? Ok. Tá. Então, pessoal, já tirou a fotinho aí, já posso
Tô saindo então, pessoal. Daqui a pouquinho retornamos aí. Às 9h10, tá? Até mais.